Programa Atividade chegando para mais uma edição. Minha gente, estamos aí há 33 anos no ar, sempre ao vivo, né? Um negócio muito bom, muito bacana, né? Com a reciprocidade que nós temos dos nossos telespectadores, uma emissora maravilhosa como estamos hoje, que é a nossa RS Play, espetacular, o 524 da Clarinete, mais plataforma andando a nossa grade de programação mundo afora. É um negócio sensacional. Uma grande emissora, RS Play, 524 Clarinete. É bom demais a gente atuar numa emissora que tem essa capacidade, né. Muito bem, eh, vamos iniciar aqui falando em futebol e em Grêmio. Eu ontem tinha uma expectativa que o Grêmio fosse mal de novo na Sul-Americana, como foi, né, como foi. E mas eu esperava que o Grêmio até pudesse perder ontem, né. O Amuso, aquele rapaz simpático que veio de longe, ele conseguiu fazer um gol bonito, e o Grêmio ganhou de 1-0. Porque a minha expectativa era a seguinte, contrariando alguns amores em relação ao treinador, é que ele caísse ontem. Se o Grêmio perdesse, ele fatalmente parece que já estava definido na direção do clube que ele seria convidado a se retirar, né. Mas o Grêmio certamente pagaria um vale bonito, né, porque as cláusulas para uma rescisão de contrato, um treinador, um Portuga desse esperto, que eles não são bobos, tem seus procuradores, ninguém vai embora de graça, né. É só o Renato faz isso, só o Renato Portaluppi. O Renato disse: "Não, não precisa fazer contrato, quer fazer, fizemos, mas na hora de eu ir embora, se eu quiser eu vou e se vocês me mandarem eu vou e ninguém deve nada para ninguém". Eu acho interessante isso aí. É o cara que tem farinha no saco, é o cara que sabe, né, a sua importância e tem uma moral. Não estou indo bem, não adianta ficar aqui por imposição, né. Se o clube não quer mais o meu trabalho, tudo bem, alguém vai querer. Não tem treinador que fique desempregado. Olha esse Diniz aí, pula para lá, pula para cá, pula para cá, e por aí vai. Enfim, então o Grêmio ganhou, fez os 3 pontinhos, depois de perder vergonhosamente a primeira fora. Eu te pergunto, Jurandir, qual é a tua expectativa do Grêmio na Sul-Americana, no próprio Brasileiro e na própria Copa do Brasil? Eu acho que o Grêmio, nessas competições, pensava em ganhar uma Sul-Americana, que não tem ainda, né, no seu roteiro de conquistas, mas, no Brasileiro, se ficar no meio, eu estou bem satisfeito, no meio da tabela, não caindo, porque é difícil o Campeonato Brasileiro com o comportamento que o Grêmio vem apresentando. O Grêmio vem apresentando um comportamento de rebaixamento, de clube rebaixado, né, tem que andar muito para sair dessa encruzilhada, então eu estou preocupado demais. E a Copa do Brasil é lotérica, né, o Grêmio já foi pentacampeão, é pentacampeão da Copa do Brasil, mas perde às vezes para uns feridas aí, com todo o respeito, clubes que sem nenhum tipo de expressão, de terceira divisão, perde. CSA de Alagoas, por exemplo, É, não tem explicação. O que que tu acha, Jorandir Soares? não tenho expectativa nenhuma, Zé Celso, Nem eu. nenhuma expectativa, porque o futebol que o Grêmio está apresentando é a minha câmera é essa aqui? O futebol que o Grêmio está apresentando é horrível, é deficitário. E tu falaste do Campeonato Brasileiro, medo de rebaixamento. Eu tenho. Se tu analisar a tabela, 12º lugar, teoricamente está na metade, E olha os mas clubes de mas olha segunda não, linha que estão na nossa frente olha aí. a diferença para o primeiro do rebaixamento, é 3 pontos. É, 3 pontos. E esse primeiro do rebaixamento é o Cruzeiro, com o qual o e o Grêmio Grêmio vai joga jogar sábado. e não vai ganhar de jeito nenhum, nem empatar, o Grêmio vai Até porque o perder, Cruzeiro vem recuperando. né. O Grêmio vai perder para o Cruzeiro lá, porque o futebol que o Grêmio está apresentando, Não, que é coisa vergonhoso, é impressionante. vergonhoso. Não tem concatenação nenhuma, aquela bola fica a defesa lá atrás tocando o zagueiro, tocando a É bola um um para o outro, tico-tico no por outro, fubá. não tem jeito, aí ou de repente atrás para o goleiro dá um chutão na frente, e o centroavante que se vire no meio daquele monte de zagueiro ali, aquela bola alta, não tem uma jogada de aproximação, o Grêmio tem no seu centroavante o seu mais, matador, né, o jogador que Mais vai qualificado mais da equipe. eficiente, não há jogo para ele, não há jogo, não há uma tabela, A uma bola não chega no aproximação a para bola não chega no jogar com ele. Não, horrível. O português chegou aqui, não apresentou absolutamente nada até agora. O Grêmio está jogando do mesmo jeito que jogava com o Renato ali, aquele nheco-nheco lá atrás, bola para o goleiro para chutar para frente, e nada mais, né. Então, expectativa nenhuma. Essa sul-americana já começou perdendo para um time inexpressivo lá do Uruguai, um time que tinha no estádio, tinham 1.500 pessoas,
mais da metade eram gremistas que estava lá. Então olha a expressão desse clube dentro do Uruguai, né. Esse outro que veio aí jogar da Argentina ontem, quer dizer, todo o time lá da quarta, quinta linha aí que de repente conseguiram subir e tal, estão aí disputando a Sul-Americana. O Grêmio não inspira confiança nenhuma para a Sul-Americana, nenhuma para uma Copa do Brasil, e porque e ainda o que é que vai acontecer? Nós vamos começar a jogar, talvez passando por algum dos pequenos, aí de repente quando já vem os grandes, e nesse meio tempo tem Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro, cada vez mais, cada vez pior. Então, é um somatório de coisas ruins e de sem expectativa nenhuma. Por incrível que pareça, nós vamos nosso grande objetivo neste ano é torcer para não cair. É. E a direção do Grêmio também tá me surpreendendo, porque fez contratos milionários. Esse rapaz, TT, por exemplo, não tem por que ter vindo para o Grêmio, vestir a camisa do Grêmio. Um caminhão de dinheiro. Então estão brincando com o dinheiro dos outros. Aliás, se não é o Marcelo Marques e o outro nosso amigo lá que planta Celso arroz, Rico, uma Isso, barbaridade, hein? o Rigo, O Rigo, Rigo, que é outro gremista Celso de Rigo. todos os costados, lá da fronteira, o Grêmio não estava pagando a conta da luz da arena, tá. O Grêmio conquistou a arena porque Marcelo Marques comprou, deu de presente para o Grêmio o dinheiro, quase 150 milhões. Não resolveu, veja só. O Grêmio está de dono da arena, a arena é do Grêmio, mas não resolve. E quer dizer, ainda falta dinheiro, falta mas contrato de maneira, né, completamente estúpida, pagam horrores para atletas que não têm o que entregar, não têm o que entregar para a equipe. Um exemplo nítido, absolutamente transparente, é o seu TT. Entre outros, Nardoni, esse aí, Nardoni, esse aí dá pontapé em todo mundo, dá bocha na cara, no rosto do adversário. Que é isso, é rapaz? boxeador? É boxeador. Quer dizer, outro que custou caro também, o Nardoni, veio o Nardoni, o argentino, blá, 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 também não disse por que que veio, e assim um monte que chega aí e só veste a camisa e recebe o contra-cheque milionário no fim do mês. E o rendimento da equipe é zero. Esse treinador, o Portuga, esse português aí até agora está blefando, tá. Eu não sei, o currículo dele não é esses mundos aí de faixa de qualidade no peito, não tem, não tem. Ah, andou no Botafogo, não sei, o outro não deixou cair, e por aí vai. Essa invasão de nacionalidades de treinadores, né, veja que nós temos aqui o tal de Ancelotti ganhando 5 milhões por mês da CBF, é o treinador, da seleção brasileira, com essa loucura, né. Nós temos aí 30 treinadores de primeira grandeza no país, que podiam um deles estar na seleção brasileira, né. Ah, um já tomou 7-0, outro já tomou na Copa do Mundo. Sim, mas precisa trazer o Ancelotti? Que até agora eu também não vi o que que ele fez também. Não vi. Fala, Júnior. Mas é Fala do Valdir que vai falar. fala, Valdir Bianchessi Júnior. Não, vai Não, lá. por favor. Não, o que eu acho, assim, eu Já estão falando aqui, viu, só pra antes que tu fale, do teu novo look. eu É. fiquei bem, né. É, deu uma revitalizada na Achei aparência, né. interessante. Uhum. Ah, mas assim, ó, hã, a dupla Grenal está se mediocrizando. Eu fui no Grenal no sábado, fazia muito tempo que eu não vi um Grenal tão sem graça. Porque mesmo quando não tem futebol, tem disputa, tem competição. Vai no aniversário? Nós vimos Não, lá, dele. o Grêmio, acadelado, como se diz na gíria do futebol, né, o Grêmio jogando para o tempo passar, o Internacional sem capacidade, sem competência, sem competitividade para fazer absolutamente nada. Eh, Nós já estávamos atrás do eixo Rio-São Paulo, principalmente Flamengo e Palmeiras. Hoje Minas, né, o futebol mineiro tem muito mais ambição do que tem o futebol gaúcho. Internacional e Grêmio ficam se medindo um pelo outro e os 2 estão numa situação tenebrosa, eu concordo com o Jurandir. São 2 clubes que em 2026 vão jogar para não cair, tá. O torcedor o grande título do torcedor gaúcho esse ano vai ser chegar aos 45 pontos, Jurandir. É, e tu vê isso aqui, ó, eu sempre cito, tempos passados, nós jogávamos para buscar do título, Isso, nós jogávamos para disputar o campeonato para ser campeão. Depois de um certo tempo, nós passamos a torcer para a vaga na Libertadores. isso. Buscar uma vaga na Libertadores, tá euforia. Hoje, estamos aí para não cair.
fazer os 45 pontos aí para não cair. Não, aí tu pega 2 times, que vieram da série B, que é o Curitiba e o Atlético Paranaense, os 2 estão na frente da dupla Grenal. E jogando mais, e jogando o melhor futebol. Então, não sei exatamente, né, eu acho que a questão financeira ela é um aspecto a ser considerado, né, mas o Silvas falou, os caras estão jogando dinheiro pela janela, né, estão, gerenciando, né, de maneira extremamente equivocada os 2 clubes dizem, né, a gente nunca sabe, que o futebol é a caixa preta eterna, né, mas dizem que os 2 devem R$ 1 bilhão. Uhum. Jurandir, a conta é simples, R$ 1 bilhão, tu tem pelo menos 10 milhões por mês de juros, só de juros, né, sem mexer no principal. Então, de fato, a situação é difícil, né, vamos esperar que não caiam, né, mas não dá para ter certeza. Não, e trazem assim, o Zé falou da esse, como é o nome do ponto de TT direita? TT, esse TT. Não joga absolutamente Não nada. joga nada, nada, nada. E a contratação mais cara do Grêmio, Mas eu vou te dizer um mais cara negócio, da história do eu vi o TT jogando lá assim, alguns, momentos do TT jogando lá fora, alguma coisa aconteceu nessa vinda para o Brasil. porque ele jogou, tu vê ele jogar bem lá? Vi lances, O né. Internacional não é muito diferente. Esse rapaz Borré aí, não jogou não, foi uma contratação cara também, a direção do clube foi para Alemanha para buscar, ficaram lá uma semana fazendo turismo também, aproveitando um pouco e tarará, uma semana, 10 dias, tá, veio o tal de Borré. Ele deu uma deslanchada agora aí no eu acho que foi no início do ano, andou fazendo uns gols, Foi. já esqueceu também. Ah, É o outro que ganha, eu acho que em torno de 2 milhões, tá. 1.800.000. Tem cabimento? Não. Cadê o comprometimento? Qual é? Não tem de um atleta, rapaz. O clube não pode fazer isso. A dupla Grenal não tem cacife financeiro para se dar o luxo de fazer um pagamento milionário desse para um atleta. Não, não tem. Eu Pelo concordo amor de contigo. Deus. É, a questão do treinador, tu falou, seguramente se mandar embora vou ter que pagar um caminhão de dinheiro para ele, um time que já está endividado completamente, né. Tu lembra que tempo passado, o Grêmio fazia o contrato com o treinador. Era 2 meses, se mandar embora, o Grêmio paga 2 meses, se ele quiser sair antes, ele indeniza o Grêmio com 2 meses. Era isso aí. Quer dizer, isso aí que estava dentro do razoável. Porque havia épocas em que tanto o Grêmio como o Inter, às vezes, estava pagando 3 treinadores ao Lembra mesmo do tempo. Celso Roth, estava sempre recebendo uma indenização. É, Lembra, né? sempre, Ficou sempre. rico. O Celso Roth até hoje, outro dia eu estava no restaurante, aí encontrei ele. É, Até hoje ele vive da renda do que ele ganhou, né, no é isso futebol. aí. Já está um monte de tempo sem treinar clube Aham. nenhum, Sim, né, mas mas ele tem uma criação de mas gado. auferiu a Tem uma renda. fazenda, É. tem uma fazenda. Eu conheço o Celso Roth. A Aliás, eu conheci ele melhor lá no quando eu fui lá para Dubai, né, Abu Dhabi. Uhum. Agora tá contando piada, hein. Ah, agora o seguinte, né, o Santos dizem, né, que teve que pagar 13 milhões de rescisão para o Vojvoda, que foi um dos motivos pelos quais o Santos demorou para demiti-lo. Ele não deu certo, né, ele Hum. fez Sim, mas lá na lá uma na super lá no norte e campanha nordeste, lá ele deu foi show, né. Fortaleza, Fortaleza. tá, fez uma super campanha no Fortaleza, todo mundo queria o Vojvoda, O Grêmio Internacional queria, o Grêmio queria, Hum. todo mundo queria o Vojvoda. Aí o Santos trouxe o Vojvoda, tá. Mas ele fez um contrato que a saída seria muito vantajosa para ele. E o Santos segurou, o que deu, chegou um momento que não deu mais, realmente os resultados não vinham, né, e parece, a informação que eu tenho é que ele saiu com R$ 13 milhões na conta para de volta Mas para a é isso que eu Argentina. digo, onde é que está a responsabilidade do Cartola, do dirigente, ô Valdir Bianchessi Júnior? Não pode, rapaz, Mas não eu vou pode. te dizer um negócio, Pô, pelo amor de Deus, a pô, pagar o uma indenização para o treinador, 13, sabe o que que é 13 milhões? aquele dirigente apaixonado, ele Vai não ser existe mais. apaixonado quando não é o Hoje dinheiro é dele. política. É, não, esses pagamentos que fazem, eu já sempre invocava com o orçamento. Isso aí desde o tempo que a gente era conselheiro lá. Faz o orçamento para o ano seguinte. Então, receita de 50 milhões do patrocínio disso, mais 40 daquilo, mais daquilo outro, mais 90 milhões de venda de jogador. Venda de jogador. Ou seja,
aqueles jogadores que se destacam, aquela Aí gurizada da o base clu que o suba, clube aí perde. tu já tem que vender, É. já tem como é que tu vai formar time? É um deboche para o Como é que associado, tu para vai aquele que é, paga a mensalidade, está como é que tu compreendendo? vai formar Que time? O foi uma das patrocinador coisas do clube, tudo isso aí é um aham, deboche, porque o patrocinador quer uma equipe forte que vença para a vitrine da evidente. sua marca, né. O associado, o apaixonado pelo clube, pagando muitas vezes com alta necessidade as suas mensalidades, tá bem, apostando numa equipe brilhante que bote faixa, bote taça para dentro, né, do armário, mas o clube vende de tudo para pagar as contas. É isso aí. O Palmeiras conseguiu romper com isso, né, da Leila, né. Uhum. É, Ah, mas aquilo ali é diferente, né, é. Flamengo, Palmeiras é outro departamento, né. Mas tem que perseguir, né, ô Silvas, É, tá. mas aqui tu vê, bota esses caminhões de dinheiro que empresários botam dentro do clube, aí não adianta nada, O rapaz. E problema é que a quanto Leila agora tá na é, CPI do INSS. e quanto mais cresce o clube, quanto mais se projeta, mais ganha. Sabe quanto é que a Betano, que hoje é o Flamengo. patrocinador do Flamengo, sabe quanto É. é que paga por ano? 278 milhões de reais. O Grêmio tomou um calote agora de 12 milhões aí da tal Da de de Alfa aquela, né. É. fizeram um novo contrato, um acordo, e já não pagou a primeira parcela. Aí o Grêmio destituiu, chega. Hã. É, mas bom é o Banrisul, aí é outro departamento. Eu tenho elogiado aqui todos os dias, né, essa iniciativa do Banrisul, de fazer a gurizada, né, essa meninada, adolescentes, a cuidar do dinheiro, saber a importância do dinheiro, né, que o seu papai dá lá para ir na merenda, na escola, na hora do recreio, uma coisa ou outra, para ir até no futebol, no cinema, enfim, né, até uma mesadinha pra gurizada e tal. Mas tem que saber, porque às vezes essa gurizada não sabe de onde vem o dinheiro, quanto custa para ganhar, e aquela coisa toda, a responsabilidade, a falta, do dinheiro que provoca numa família, numa figura humana. Então, o Banrisul está com esse esse produto espetacular, né. Eu tenho cumprimentado aqui, toda a diretoria do Grêmio, na figura do presidente Fernando Lemos, por esse produto maravilhoso, que é o Banriway. Olha aqui, ó. Banrisul apresenta Banriway, a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar, na prática, o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem os limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Isso é uma aula, isso aí é preparar o futuro desses jovens, desses meninos, crianças e adolescentes, para saber lidar com o dinheiro e traçar, né, o futuro de suas vidas, né. Porque a vida, ela é sustentada pelo capital também, né, senão não adianta, né. Vamos ver aí a mensagem do Banrisul. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Ok, vamos adiante então, agora falando sabe de quem? Vamos falar agora exatamente da TAP Transportes Aéreos Portugueses. É uma empresa aérea maravilhosa, né, essa portuguesa aí que decola do aeroporto Salgado Filho e entrega o passageiro com toda a segurança, aeronaves de última geração, lá em Lisboa, né, no solo português, nos nossos irmãos portugueses, né. Muito bem. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, TAP Transportes Aéreos Portugueses, de Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo, direto, sem escalas, saindo do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso, a bordo, de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Todas as bandeiras de cartões de crédito são muito bem-vindas, parcelamentos de pai para filho, e é uma empresa que está fazendo muito, muito esforço para minimizar novos valores de bilhetes aéreos, né, para não prejudicar, um projeto de viagem, né, seja de negócios ou de turismo, dos seus clientes. Sabe que deu essa situação toda em função do petróleo, dessa guerra Irã, Estados Unidos e tal, e
E aí o que que acontece? Estoura no bolso do consumidor, evidentemente, né, mas a TAP tem feito esse esforço absoluto para minimizar qualquer tipo de dano na economia dos seus passageiros, tá bom? TAP Transportes Aéreos Portugueses, de Porto Alegre a Lisboa, em 11 horas, aeronaves de altíssima geração saindo do aeroporto Salgado Filho e vice-versa. Você embarca em Lisboa e desembarca, aterrissa em Porto Alegre, aeroporto Salgado Filho. É um espetáculo, uma viagem tranquila, sem escalas, 11 horas. Muito bem, Olina Essência de Vida, né, tá aí. Auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP, há mais de 100 anos. Um laboratório padrão Anvisa, sediado em Canoas. A Olina nasceu em Porto Alegre, né, o laboratório VESP, e se transferiu para Canoas, onde tem essa maravilha de laboratório de altíssima geração. Então, te liga com a família Olina, essência de vida. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri 100% natural. Olha aqui, nós temos lá a água de coco, o suco de uva e o suco de laranja. Nada tem adição de açúcares, águas, conservantes, etc. Naturalíssimo. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Jurandir Soares, Hum. nos fale aí, que é o seu ambiente jornalístico, da situação mundial, especialmente, nesse confronto entre Irã e Estados Unidos e países que apoiam o A ou B, enfim, que se envolvem, muitas vezes graciosamente, e outros até por um intuito absoluto de ajudar. Só que tem uma série de instituições, mundiais que estão meio que abandonando o presidente americano. O presidente Donald Trump, ele parece que não avaliou bem essa empreitada que ele se meteu, né, porque ele já tinha feito aquela ação lá na Venezuela, que pelo menos no que toca a tirar Nicolás Maduro da presidência, foi Até aí bem-sucedida, foi né, maravilha. botou uma outra lá para seguir e tal, tá seguindo, né, se bem que agora já tem gente cobrando eleição, né, você tem que fazer eleição lá para realmente ter, né, um presidente eleito no país. Mas de qualquer maneira ele não se deu conta que o Irã é bem diferente da Venezuela. O Irã é um país dirigido por um grupo de fanáticos religiosos, aqueles que não dão bola para a morte, que eles entendem de que se tu morreu, se tu é um mártir, tu vai para o céu, tem lá um monte de virgens te esperando, Tem tal, outra vida te né. esperando, aguardando É. lá, né. E segue o barco, segue em frente, né, já tu sai, tu morreu, já outro substitui e toca adiante. E, além disso, o Irã é um país muito bem E essa é armado, uma das grandes preocupações dos americanos, né. né. Que eles estavam só preocupado com o negócio de ter a bomba nuclear, que não pode deixar de ter a bomba nuclear, só que o Irã tem mísseis de longo alcance. O famoso urânio. O Irã lançou um míssil contra a base americana na ilha de Diego Garcia, no Pacífico, a 4.000 quilômetros de distância Ah, de Teherã. A 4.000 quilômetros de distância deu, né. O Irã já apavorou todos aqueles países do Golfo Pérsico, Catar, o Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, tudo aquilo ali já se tornou alvo do Irã, bombardeando, né, seus aeroportos, seus postos de petróleo, etc e tal. Então, as consequências que estão advindo disso aí são muito grandes e o principal, a questão financeira, a questão do petróleo, que está, né, sendo retido, provocando aumento no preço e aquela cadeia que a gente sabe muito bem, e consequentemente estourando no bolso. Dentro dos Estados Unidos, muitos protestos, porque o pessoal está chiando, está sentindo no bolso, né, o que está acontecendo. O dólar lá, Soma-se o dólar tá brincando de real, é, na tá, hora de entrar no tá, supermercado. Tá sim, tá, difícil, é. e tu vê que o dólar aqui está caindo, É. ele já baixou dos Estava 5. baixou, ontem foi menos de 5. Sim, hoje fechou 4,99 ainda, Olha só. continua dos 4,99, né. E soma-se a isso, os posicionamentos do presidente Trump, as atitudes que ele tem tomado. De repente ele acaba brigando com o Papa, que é conterrâneo dele, é norte-americano como Ele ele, disse né. textualmente: "Se fosse eleito, porque tu é americano", eleito É, papa. é, É uma grosseria, né. é, tu é fraco, tu é fraco, É fraco, eu não entende de é. política.
E a crítica que o Papa fez foi quando ele disse que: "Eu vou exterminar com a civilização iraniana", né. Isso aí não é de dizer, não é de Não dizer uma é não coisa é para o dessa, né. patamar de um É. presidente americano. Dizer: "Eu vou exterminar com uma civilização". Então ele faz declarações absurdas que estão colocando em dúvida a sua própria senilidade, se ele já não está balançando aí. E culminou com um fato marcante que foi a publicação que ele fez na no seu blog Das nas redes redes sociais, né. sociais, ele vestido de Jesus Cristo. Com o manto de Jesus Cristo, com a mão sobre um doente, como se estivesse curando. Ah, pelo É, não é amor de normal, nunca Deus, se viu isso nos né. Estados Unidos, Ah, nunca se viu coisa um presidente com essas então, atitudes. para mim, tem 2 aspectos aí que precisam ser analisados. Um, a posição do presidente e outro, a falta de uma assessoria. Pô, isso aqui tinha que ter alguém que para Mas eu chegar acho que para ele é ele e dizer: autoritário demais, né. Presidente, isso aqui não dá, É, presidente, isso não tem que ter pode". um time na volta dele. Então, ou seja, ele está cantando e andando para os assessores dele, né. E o que está se vendo é isso, né, está se vendo isso. É um Essa risco mundial. E aí, Waldir Bianchessi Júnior? Geralmente, Jurandir, os presidentes americanos são muito bem assessorados, uhum, né. Tem os seus homens de confiança lá, mas parece que assim como aconteceu com o Jair Bolsonaro aqui, né, que fazia coisas, hum. claro que numa dimensão extremamente menor, mas fazia Mas era coisas incontrolável também, né. também, né, Uhum, tá. E eles acabam pagando esse preço mais é. tarde, né, Uhum. tá. No caso do É Jair a Bolso língua, né, a língua tem que ter controle, né. não, o Bolsonaro fez aquele cercadinho, Uhum. aquilo lá foi um horror Então para ele, é, certo? No caso do Bolsonaro, nós estamos pagando por isso, nesse momento, tá. sim. O fato dele não ter sido reeleito, tá, e a gente ter, infelizmente, entrando nesse buraco sem fundo aí, que é um governo de esquerda no Brasil, tá. Outra coisa, o Trump, bom, tu disseste tudo, né, verdade, o Irã é um país governado por fanáticos Hum. religiosos, tá. E tem a religião deles que tem essa crença de que se eles morrerem por uma causa, eles irão para o paraíso, né, conta a história das virgens, não sei se é É. verdade, mas parece que é, tá. Então os caras realmente não estão nem aí, né. Os Estados Unidos historicamente se mete em frias, né, Hum. quando toma uma decisão meio assoberbada, assim. Eu acho que isso tem a ver com a questão do petróleo, tá. Vamos entender o seguinte, quanto por cento do petróleo mundial passa pelo o estreito ali de Hormuz? 20%. Ah, 20%. Então, assim, se os Estados Unidos controla esses 20%, já pegou o petróleo da Venezuela, certo? Hum. Hoje é os americanos que administram Sim. né. Então eu acho que tem alguma coisa, a ver com isso, tá, com a questão de energia, com a questão do petróleo. A forma como isso está sendo feito é uma forma que não é, a mais adequada pelo próprio comportamento do presidente americano. O presidente americano que nós vimos aqui no Brasil, né, em determinado momento ele estava de um lado, daqui a pouco ele mudou de lado completamente, né. Já rolou um clima. Rolou o clima, né. Dizem que esse clima tem a ver com as terras raras, né, Hum. tá. Do Lula que é um entreguista, né, ter para livrar o seu, porque ele estava meio na alça de mira, assim como o Maduro, entregou as terras raras brasileiras, né, que era uma ambição americana e mudou completamente o comportamento do presidente americano em relação ao Brasil, né. Agora teremos uma eleição, se diz o seguinte: "Ah, a eleição anterior", e até queria saber a tua opinião, Jurandir, a eleição de 2022, o Biden era presidente americano, disse, né, que mandou, representantes da CIA aqui, no sentido de dar suporte a tudo aquilo que aconteceu, principalmente por conta do TSE em 2022, e que agora temos nos Estados Unidos lá o governo Trump, que portanto a história aqui deverá ser diferente, né. Não sei se isso procede de fato, né, se os Estados Unidos vai ter esse envolvimento neste momento no processo eleitoral brasileiro, né, não sei. O que que tu acha disso? Não, não sei não, acho muito difícil, né. Estão muito envolvidos lá com as coisas dele para tá certo que o Brasil é um país importante no contexto da América Latina, né, maior país da América Latina, mas mesmo assim, acho que para eles se envolverem diretamente num processo eleitoral aqui, não cabe, né. E tem uma Eu coisa nos Estados Unidos que é o seguinte, eles são muito mais sensíveis à inflação do que nós, né.
Sim, muito mais. Eles se Pô, sentem nós temos histórico de enfrentar a inflação, exatamente. nós temos histórico, né. É. Agora, o Valdir, o que dói aqui é esse conluio que está havendo entre os poderes da república. Esta ação articulada entre os poderes da república, que um protege o outro, é um tal de um Jogam proteger todas as tal sujeiras para baixo dos e tapetes. tal, e se consideram vítimas, vítimas assim quer dizer, isso que houve de ontem para cá, de uma CPI que quer fazer uma investigação sobre 3 ministros que estão com acusações muito fortes, Graves. muito pesadas, graves acusações, e aí fazem uma manobra, o governo, através dos seus parlamentares que estão lá, faz uma manobra para destituir aqueles que estão votando a favor da convocação da investigação dos ministros, para botar outros, testas de ferro ali, bois de presépio ali, né, para votar contra essa investigação. É, Vê, desmoralizando é CPIs, etc e tal, desmoralizando. relatórios, trabalhos profundos de investigação, tá compreendendo? Hum, E aí, passando canetas poderosas, liquidando com tudo e mandando encerrar CPIs, etc e tal, não dando prosseguimento. É uma vergonha. e ainda os ministros, quer dizer, eles já estão mostrando assim, ó, que eles já estão meio que no desespero. Aí tu tem que partir para uma agressão quando está no desespero, porque ameaçando o senador Alessandro Vieira, que é o presidente da CPI, de prendê-lo, de fazer e acontecer É com uma ele, quer dizer, vergonha. intimidando, ele, né. Mas Então, já e nesse sentido, já há apostas de que ele estará inelegível nas eleições, hum, o senador, tá. sim, Ele reelege agora nessa de outubro? sim, ele vai nessa aí, eles vão fazer de tudo para Isso colocá-lo. aí, o que falta, eu vou dizer para vocês aqui, ó, eu já me manifestei várias vezes aqui, né, chamo os militares de melancias e tal. Eu respeito, porque eu sempre fui um aficionado, adorei as Forças Armadas, especialmente o Exército Brasileiro, né, seja a Marinha, a Aeronáutica, mas especialmente a Verde Oliva. Eles tinham que dar um puxão de orelha, eu não quero AI-5, eu não quero absolutamente nada, tá compreendendo? Não é nesse campo, mas essa autoridade tinha que chamar atenção. Escuta, vocês estão trabalhando fora da Constituição do país, vocês estão fazendo isso aqui está errado. Lá nos seus gabinetes lá, a autoridade militar tem que bater na porta deles e "Vem cá, eles estão brincando, coisa séria. Ué, que negócio é esse?" É, tem que aparecer um outro poder aí, né, para se pelo menos chamar atenção, Porque não né. fazem nada, não dizem nada, quer dizer, a nação numa expectativa, né, esperando que as Forças Armadas deem um puxão de orelhas, não é ninguém quer ditadura, não é nada disso, ninguém quer que as Forças Armadas assumam o país, nada disso, nada disso, Não, mas as que coisas façam cumpram com esse papel, também de proteger o seu povo, a nação, o negócio passou de viagem, por favor, não tem mais critério. não, né, critério, o cidadão esse que deu 500 pila para pagar o ônibus para ir para Brasília, 14 anos de prisão, Tem porque deu cabimento? 500 pila, É. 14 anos de A prisão, moça lá passou batom, não pode, tá errado, tudo bem, também 14 ou 14 anos 17? de prisão 14, também. quer dizer, e todo mundo fica assistindo. Hum, E o seu Alexandre Moraes, por exemplo, lá daquele lá, hum. simplesmente toca a caneta e por isso fica e Não, é assim. não, e o seu Alexandre de Moraes, ele comete os maiores assintes às normas jurídicas do país, que quando ele se sente, ofendido, como foi o caso do deputado Daniel Silveira, que o ofendeu, aí ele faz a acusação, ele faz a Examina o processo investigação, ele examina, ele faz a e condena ele ele emite a sentença, é, ele faz tudo, tudo sozinho. Aonde que estão não os existe isso. preceitos jurídicos nisso aí? Mas Hã? aí a OAB tem que entrar, né. Hum? A OAB é outra omissa Sim. gigantesca, nesse processo, né. Agora se viu o seguinte, que tem gente ex-presidente da OAB na folha de pagamento do Banco Master, né, Hum. tá. É. Então a OAB eu concordo com o Silvas, a questão, assim, ó, as Forças Armadas Tem que se manifestarem. Eles são obrigados a se não, manifestar. ou estão, de fato, dando guarida e suporte ao sistema, certo? Ou estão cooptados. Isso aí.
Aliás, tu vê o seguinte, né, que tu tem generais presos injustamente, É. pessoas Eles de não uma fazem nada pelos seus pares, quer dizer, um general com uma história brilhante, rapaz, com medalha que não tem onde botar na farda, eles não fazem nada. Diz: "Não, espera um pouquinho, seu Alexandre, não é assim, espera, vamos devagar. Pô, pega não, mãe encarcera e tá acabado e por isso fica". E eles estão tudo quietinho lá no quartel, não sei aonde que estão esses militares, né, de grande, De alta né, patente, né. patentes, grandes patentes, Hum, patentes, patentes. patentes. Não, porque tem patente e patente. Sim. hum. Não, tem a patente que é sanitária, tem a patente que são as divisas, É. né, merecidas Ah, suas conquistas. Então é triste, né, nós temos que assistir isso aí, nós sempre tivemos um exército, né, atuante, pujante, né, botando os pontos nos is, e doravante aí há alguns anos aí, e eles não se apresentam mais. Um contra-cheque tá bonitaço, contra-cheque, paga bonitinho, tarara, agora carro essa para levar para casa, para trás, para leva para o quartel, parará, parará. É. agora essa questão que o Jurandir traz, traz, né, que todos estamos presenciando já há bastante tempo, né, ou seja, de passar por cima dos preceitos jurídicos, né. Pô, a OAB tira a OAB do Rio Grande do Sul, A talvez OAB, seja a única. a coloração da OAB nacional, a rigor, meu amigo, ela é esquerda, tá. Ela é nitidamente dessa coloração. Então, eles também estão quietinhos, tá servindo para eles, tá compreendendo? Depois que o Lamáquia passou pela OAB nacional, Sim, a casa caiu. Aí depois foi um o quê? Um Santa Cruz, né, não foi isso. isso? É, aí tudo pode, né. Então, lamentavelmente. É isso aí, o que que vamos fazer? Mas tem coisa boa também, por exemplo, eu vou falar para vocês, olha aqui, o câmera me botar aqui, isso aqui, eu tenho ovos Jumbo, Jumbo tem o Jumbo, tem o normal, né, o tamanho padrão, esse aqui é Sítio Gigante, esse é ovos orgânicos, tá. Isso aqui é saudável uma barbaridade. Então, te liga aí, porque a coisa tem que saber o que que a gente compra, tá bom. Então vamos ver aí que nós temos mais outra imagem aí, olha aí. Esse aí temos essa aí, vamos botar depois dessa, vamos botar o da Titica também, tá. Esse aí, então, ovos orgânicos, tá, Sítio Gigante, que é comandado pelo empresário, Eduardo Tartarotti Gigante, que tem a sede lá em Itapuã, Viamão, né, são galinhas, especialmente, né, poedeiras, de alto gabarito, mas no ambiente absolutamente para produzir os melhores ovos, realmente, que são esses que nós vamos mostrar aqui mais uma vez para vocês. Deixa eu ver que eu estou atrapalhado aqui com o negócio aqui, vamos ver. Ah, tá, agora vai. Vamos só ler para vocês o gabarito. Olha aqui, ó. Esses ovos aí, ó, o sistema desses ovos aí, ovos Jumbo e os normais, que é aquele tamanho normal, e tem o Jumbo, que é um ovo espetacular. Sistema que prioriza o bem-estar animal, esse lá do Sítio Gigante. Galinhas criadas soltas, com acesso à postagem à pas pastagem, tá bom? Alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Agora vamos para o Titica, que tá aí, ó. Isso aí, minha gente, é o melhor adubo que você pode ter para o seu condomínio, a sua casa, o seu, né, para o seu condomínio de praia, por exemplo, precisa muito isso aí. Os condomínios, da região metropolitana, enfim, qualquer condomínio, edifício, né, chácaras, enfim, sítios, jardim da sua residência, então esse aí é bom demais também. É o Titica Adubo Orgânico Classe A, é um adubo proveniente da cama de aviário, esterco mais serragem. Cama de aviário, esterco mais serragem. Produto seco e compostado, rico em nitrogênio e carbono, laudo emitido pela Universidade de Passo Fundo atestando seu grau de pureza. Adubo registrado no Ministério da Agricultura, tá compreendendo? Com um atestado para a produção orgânica, através de certificado de conformidade orgânica. Ovos e adubo com certificado orgânico é emitido pela certificadora Partipática Rama. Produtos disponíveis em várias pontos de venda, tá bom? Como, por exemplo, nessa feira ecológica, né? Que acontece sábados e quartas-feiras, ali na Secretaria da Agricultura, no Menino Deus, na Avenida Getúlio Vargas, tá bom? Lá você encontra esses produtos maravilhosos, às quartas-feiras é das 11 às 5 da tarde, tá, e aos sábados é das 7 à 1.
das 7 às 13 horas. Então, se queres ter ovos de primeira grandeza, alta qualidade, está aí, ó, tá? Alimentação saudável, ovos orgânicos, maravilhosos para que você faça alimentações no seu ambiente, eh, residencial ou restaurantes, lancherias, não importa onde, né? Grandes chefes de cozinha estão aderindo, né, esse tipo de ovos orgânicos do Sítio Gigante. E vale a pena porque é bom demais. Então tá. Aquele prato de arroz, assim, com Não, nem me com fala. o bife acebolado e 2 ovos fritos em cima ali, Esses né. ovos Jumbo são espetaculares. Não, e outra coisa que eu não sabia ao longo da minha idade, é o sabor, tu sente o sabor completamente diferente. Hum, Ovos isso orgânicos, orgânico, com esse tipo de sim, criação de né, aves. é natural, né, É, é não tem natural. essas injeções na galinha, tem um monte de esquema aí para Uhum. é como tudo nesse mundo, não é só no nosso país, evidentemente. Muito bem, vamos adiante. Agora falando, sabe de quem? Sicredi. Sicredi, olha só. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente. O crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos com garantia sem precisar resgatar. Assim, mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Veja a mensagem do Sicredi Origens. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Vamos adiante. Vamos falar agora do Di Paolo. Aí eu estou falando de Paulo Jeremias. Ontem eu falei do vinho Paulo Jeremias, né, é sensacional, bom demais. Vinho Paulo Jeremias, um tinto agora, né. Estamos vivendo a estação outono, vem vindo aí o inverno, né. Nada melhor que nas refeições um cálice de vinho, etc e tal. E durante eventos, né, reunião de amigos, reunião da família, reunião corporativa, um vinhozinho sempre vem muito bem, especialmente se o vinho tem qualidade. É o caso do vinho Paulo Jeremias. Esse é fera, Paulo Jeremias, grande empresário, que é presidente do grupo de Paulo de Galetos, tá bom? Existem marcas que servem refeições. Existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. O Di Paolo agora conta a comunidade em Torres. O município de Torres foi contemplado como tem um arquitetônico lindo, confortável e a absoluta, né, qualidade do galeto de Paolo mais saboroso do planeta. De Paolo, sabor que atravessa gerações. Muito bem, vamos adiante então. Valdir Bianchetti Júnior. Pois é, voltando para o campo da política, aquele modus operandi da eleição de 2022 começa novamente a entrar em campo, né. O ministro Alexandre de Moraes, solicitou que a Polícia Federal investigue uma postagem do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, feita, em relação ao presidente Lula, tá, hã, quando da prisão do Maduro, tá. Alguma coisa relacionada com o Foro de São Paulo e tal. Eh, e a gente viu isso em 2022, né, as coisas aconteceram Uhum. exatamente desta mesma forma, né. Hã, a direita sendo abafada, sendo calada, sendo, podada, né, e a esquerda, digamos assim, com o campo livre para agir, né, eleitoralmente da forma que mais lhe conviesse. Então, eu acho muito negativo isso, muito ruim, né. Alexandre de Moraes, tudo isso que está provado já, certo, em relação a situações que envolvem Alexandre de Moraes, que envolvem o STF,
envolvem outros ministros, né, mas como se diz, eles estão caindo atirando, né, não para. Então, recentemente, multou alguns empresários da área de transportes por conta daquela greve lá atrás de 2021, se não me engano, né, tá. A questão do aumento do diesel, no momento onde o setor de transportes brasileiro está sofrendo novamente muito com a questão do preço do diesel, tá. Ou seja, mandou um recado, tá, para o pessoal da área de transportes, e agora manda um recado para o pessoal eleitoral, né, e para a direita, tá. Então começa já a haver um processo na eleição de 2026 muito parecido com o que aconteceu em 22, né, um cerceamento da liberdade, principalmente dos candidatos da direita. Tá bom. E aí, Jurandir? Aí é que tudo que está acontecendo nesse país preocupa a gente, né, porque esse aspecto relacionado à violação, que a gente sofre diariamente, né, com, essas penas que são estabelecidas totalmente desproporcionais, nem essa aqui agora, essa a mais recente, o cidadão que deu R$ 500 e condenado a 14 anos de prisão. Então quando a gente vê o judiciário agindo desta maneira, com uma desproporcionalidade enorme, intercedendo nas questões políticas, fazendo atividades que são do parlamento, associando-se ao governo, nos interesses do governo para, né, a sua devida proteção. Então, quando tu vê tudo isso acontecendo no país, realmente tu começa a perder as esperanças, né. E aí, por isso tudo assim, o meu filho tá lá fora, esteve aqui nos visitando e tal, voltou para lá, tu acaba dizendo: "Não, realmente, tu tem que ir para lá, tu tem que ficar lá fora, porque a coisa aqui não tem futuro, não tem, do jeito que está, a não ser que tenhamos uma reviravolta muito grande Em outubro. em outubro. Essa reviravolta, ela passa fundamentalmente Pelo pelo Senado. Senado. O É a Senado chave. é a chave para poder haver uma mudança. Porque hoje, quem tem o poder constitucional de fazer uma investigação sobre o Supremo são os senadores, né. Só que ninguém faz porque a maioria lá está com o rabo preso. Nós tivemos nosso colega jornalista, Lazier Martins, foi um brilhante senador. O que ele batalhou lá para fazer a investigação, o processo alcolumbre é que ele pegava e tocava Jogava na gaveta. na gaveta lá, Botava o era o é, último. mesmo. É. É, então esse é outro absurdo, assim, do procedimento, né, porque a rigor, se tu apresenta um projeto, deveria ter a obrigação de o presidente colocar pelo menos em votação, né. Não, ele bota se ele quiser, se Uhum. ele não quiser, ele Exatamente. não leva adiante. Então, para fazer a investigação, para que possa ir adiante a investigação de tudo isso que está acontecendo aqui, o fundamental é ter uma maioria no Senado, tá. Então por isso que é muito importante a escolha que você vai fazer para o nosso Senado Federal, né. Que é por ali que fica aquele pequeno fio de esperança, né. De esperança num país onde nós já tivemos, né, a ilusão de que esse país estava se moralizando, quando os colarinhos brancos estavam indo para a cadeia, quando o presidente de uma Petrobras foi para a cadeia, um presidente da Câmara Os dos ladrões da Deputados, né, república, né, os ladrões da república foram para a cadeia e começaram a devolveram bilhões. devolver o dinheiro da corrupção, aí tu ficou naquela: "Ó, finalmente, finalmente o nosso país está sendo moralizado, Daí o que Fachin, coisa tão boa". ministro Fachin, 5 anos depois o ministro: "Olha, não era para lá que o processo tinha que ter ido, era para cá". "Ah, então tá tudo anulado, viu, apaga tudo. apaga tudo". Que Não, de que assinte, que deboche. Minha gente, aqui, ó, é a hora de fazer também é uma época boa sempre, né, inverno, verão, outono, inverno, primavera, é um churrasquinho, né, um churrascão. Em qualquer ambiente, um churrasco sempre é um prato, é uma proposta maravilhosa. Mas a carne, eu digo onde é que tem que buscar, lá no Zafari, tá. Grupo Zafari, que se encaminha para o seu centenário, né, 91 anos, comemora esse ano o Grupo Zafari. Onde economizar é absolutamente comprar bem.
Zafari Bourbon, Hiper Zafari, Supermercado Zafari, segurança absoluta nos seus estacionamentos, mix de produtos maravilhosos e preços civilizados. Dá uma olhada. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Minha gente, 21 horas, quando se encerra o nosso programa, atividade, 33 anos no ar, se encerra às 21 horas aqui na RS Play, 524 da Clarinet, mais plataformas, né? Mandando a nossa imagem, a nossa grade de programação mundo afora. Sensacional, uma bela grade de programação, muito bem estabelecida, muito bem produzida, tá bom? Então, 21 horas, chega aí o Alexandre Garcia com um comentário imperdível. Assim que termina o programa, chega o Alexandre Garcia com seu comentário. Abalizadíssimo, esse gaúcho. Bom demais. E logo 8 horas da manhã, você tem encontro com o Boris Casoy aqui na nossa emissora também, RS Play 524, Claro Net, ao vivo, o Boris Casoy com seus comentários também, sua bela fala matutina. Então, 8 horas da manhã aqui na nossa RS Play também, Boris Casoy. Então não percam, Alexandre Garcia e Boris Casoy na RS Play. Temos aí 3 minutos, Jurandir e Valdir. Olha, uma das coisas, assim, ó, que preocupa também, o endividamento do brasileiro hoje. Fico impressionado com os números, que são quase 80 milhões de brasileiros que A estão metade dos brasileiros. inadimplentes, não é Inadimplentes. devedores. O devedor, tudo bem, tu deve, tu compra a tua geladeira à prestação, tu tá devendo, mas tu tá pagando Vai ela pagar, no fim do mês, todo Inadimplente é que não vence o compromisso. inadimplente não consegue pagar. Venceu o compromisso, né. Quase 80 milhões de brasileiros nessa situação, né. Então, é A uma metade da coisa. população produtiva, vamos dizer assim. Sim, sim, é metade da pessoa produtiva, porque tu considera 160 milhões, são 210 milhões, O 160 resto é a produtivos. gurizada que não tá pagando Gurizada que conta não ainda. que ainda Agora não deixa, Jurandir, de ser surpreendente no momento onde o IBGE diz que nunca houve tanto emprego, que houve aumento da renda do Aham. trabalhador. Não te parece isso uma coisa, assim, um pouco, surpreendente? Tá? O IBGE é o seguinte, que a economia melhorou, a renda melhorou e o emprego melhorou no Brasil. E as pessoas estão devendo por quê, então? Outro escárnio é esse negócio do fim da jornada 6 por 1, tá? Isso é uma medida totalmente eleitoreira. A esquerda, ela não se importa com o efeito das suas medidas, desde que as medidas sirvam para que a esquerda se mantenha no poder. Então, assim, o que o Lula e os seus, correligionários têm que saber é o seguinte, que as pessoas não odeiam trabalhar como ele, as pessoas querem trabalhar. As pessoas querem um emprego melhor, as pessoas querem uma remuneração melhor, mas esse ódio em relação ao trabalho que ele tem e que todos os seus têm, isso não tem eco na população. Então esse negócio, essa medida agora é absolutamente eleitoreira, que vai trazer mais um prejuízo significativo para o empresário, porque reduz para 40 horas semanais, Jurandir, Uhum. mas mantém a remuneração. Não existe esse milagre no mundo. Todos os países do mundo que prosperaram em cima do trabalho, inclusive do aumento da carga horária. Isso não acontece, não vai existir, vai se tornar insustentável num determinado momento. Mas Mas essa é a política do PT, é só considerar benesses, não se preocupam em como você conseguir um desenvolvimento para gerar um crescimento, gerar mais emprego e dar uma situação estável para a população. É só considerar benesses. E essa história do desemprego, não, nós estamos com pleno desemprego, emprego. pleno emprego no país. Pleno emprego quando tu considera que tu tem ali cerca de 70 milhões de Bolsa Família, que são 18,8 milhões de famílias. Se tu considerar que cada família tu tem 4 pessoas, né, Meu Deus. tu vai
há 70 e poucos Quase milhões metade da população É. mamando numa teta, mamando na teta. Tu tem ali um contingente tá que nós pagamos essa É, bolsa, nós sim. pagamos. 275.000 venezuelanos recebendo o Bolsa É Família. um país, né, É. que abre as portas. Venezuelanos. E tu tem bolivianos, tu tem haitianos e uma série de Tudo. outros, né, que É estão só aí. chegar. Vem que a casa é tua. Né. Muito bem, o nosso programa chega ao final, né, Valdir Bianchessi Júnior? Rápido, né? Né. Passa rápido porque o tema é bom demais, né. Não, os temas Dona são de Soares, um empolgantes. privilégio tê-los aqui, tá, Da mesma Valdir. forma. E Obrigado. vamos embora, né, como acontece há 33 anos. Posso falar uma coisa antes? Pode. Gostei muito da camisa do Jurandir. Eu gostei tanto da camisa dele, quanto do corte de cabelo que ele fez, que ele mudou de cabeleireiro, e o seu também. O programa se despede. Amanhã, mais uma edição do nosso programa. Eu queria deixar o cabelinho igual do Valdir, Não, né, esse igual do igual do Valdir tá Valdir. assim, tá provo Olha meu cabeleireiro lá. chamo de cabelinho provocante, sabe, que é aquele. Um abraço, boa noite e até amanhã.